Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um dos principais princípios de treinamento da corrida, o princípio da especificidade. Vai ver, depois, ao longo deste vídeo, que se quer atingir os seus objetivos na corrida, vai ter que seguir este princípio. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, aqui em baixo tem o botãozinho, ativar as notificações, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. O princípio da especificidade é um dos pilares do treinamento de corrida ou do treinamento de qualquer tipo de desporto, que se baseia num princípio muito simples, que é, se nós queremos melhorar numa determinada atividade específica, nós temos de treinar essa atividade específica. E, portanto, se nós queremos ser melhores corredores, então nós temos que treinar corrida. Portanto, parece simples, mas tem muitas nuances. Quando falamos em especificidade da corrida, nós estamos a falar de nós nos prepararmos para aquela prova específica que nós vamos fazer. E, portanto, isto implica nós termos que nos adaptar à distância, adaptarmos ao terreno, à altimetria e até às condições atmosféricas. Porque se nós não nos adaptarmos a essas condições todas, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E é exatamente por isso que o treinamento de um maratonista é completamente diferente de um treinamento de um velocista que faz provas de 5 km ou até provas mais curtas. Porque tem tudo a ver com a especificidade da prova em que o corredor vai participar. E, portanto, nós temos que nos preparar de uma forma diferente porque as provas são completamente diferentes. Um dos parâmetros relacionados com a especificidade é a distância ou a duração das provas. Se nós estamos a preparar-nos para uma maratona, então nós devemos focar-nos em treinos mais longos porque é uma prova muito longa. Se nós estamos a preparar-nos para uma prova rápida, então nós devemos treinar treino de velocidade porque é uma prova muito rápida e que acaba por não necessitar tanta resistência como, por exemplo, a maratona, embora também necessita alguma resistência, não é? A velocidade e o ritmo é outro dos parâmetros também muito importantes quando nós falamos de especificidade ou treino específico. Porque é necessário nós termos a noção de qual é que é o ritmo que pretendemos correr nas provas e, portanto, nós devemos depois treinar durante o período preparatório antes da prova, treinar no ritmo que nós pretendemos imprimir na prova, porque só assim nós vamos habituar o corpo àquele ritmo, para depois, quando chegarmos ao momento da prova, o corpo estar completamente habituado a correr a essa velocidade, a esse ritmo. Portanto, é essencial nós fazermos, primeiro saber a que ritmo nós devemos correr durante a prova, depois treinar a esse ritmo durante o período de treinos, para depois estarmos habituados durante a prova a fazer esse tipo de ritmos. O tipo de terreno também é extremamente importante quando nós falamos de especificidade, porque se nós vamos fazer uma prova de trilha, então nós devemos treinar em trilha. Se vamos fazer uma prova em asfalto, então devemos treinar em asfalto. Se tiver muitas subidas, a prova que nós vamos fazer, então também devemos treinar subidas. E, portanto, é muito importante nós prepararmos o corpo para treinar nas condições que nós vamos ter durante a prova. Assim como as próprias condições atmosféricas, se vai estar muito quente, se vai estar úmido, se vai estar chuva, se vai estar vento, nós então devemos preparar-nos para todas as condições que nós vamos encontrar durante a prova. E é isso que vai fazer a diferença entre nós termos um bom resultado ou então termos um mau resultado. É importante ressalvar que quando nós falamos de especificidade, falamos já de um período mais avançado na fase de treinamento. Ou seja, nós antes de começarmos a treinar para uma determinada prova específica, nós devemos fazer primeiro um período que nos vai dar a resistência, que vai nos dar a força para nós conseguirmos então treinarmos a especificidade dessa prova. Ou seja, imaginemos que nós queremos fazer uma prova de 5 km. Se nós começarmos logo a treinar para a prova de 5 km,
corremos o risco de estar a tentar fazer treinos mais rápidos, treinos de tiro, treinos ritmados, muito rápidos, e ainda não termos capacidade nem resistência para correr 5 km seguidos. Então nós temos que, antes de este período mais específico em que nós vamos abordar toda a especificidade da prova que nós vamos participar, nós vamos ter um período que se chama um período de base, que nos vai preparar para aquela prova, portanto, vai-nos dar a resistência para nós conseguirmos fazer depois o período específico, porque se nós queremos fazer uma maratona e começamos a fazer depois treinos de 20, 30, 35 km, nós já temos, quando começamos essa fase, já temos de ter alguma resistência para fazer algum tipo de treinos assim um pouco mais longos. Então, se nós estamos a preparar-nos para uma maratona, nós temos que, depois, durante aquele período mais específico para preparar-nos para as especificidades de uma maratona, então devemos focar-nos em treinos mais longos, entre 25, 30, 35 km. Portanto, essa é a base, são os treinos mais principais, mais importantes desse treinamento. Se nós estamos a treinar para uma meia maratona, já começamos a focar-nos um bocadinho mais em treinos ritmados, em treinos um pouco mais rápidos, porque é uma prova que não é tão longa como uma maratona. No entanto, os próprios treinos longos já têm que ser entre 15, 16, 18 km, que nos vai permitir ter depois a capacidade para fazer a meia maratona de uma forma conveniente. Se é uma prova de 10 km ou uma prova de 5, aí já são provas um pouco mais rápidas e, portanto, o foco já é mais treinos de velocidade, principalmente nas provas de 5 km, embora também tenha que fazer alguns treinos um pouco mais longos para termos resistência, né? Mas o foco já é mais treinos de velocidade. Se for uma prova de trilha, uma prova de montanha, então já temos que treinar bastante subidas, vamos ter que treinar mais também no piso que seja mais de trilha, e para nos prepararmos para essa prova. E então, se for uma ultramaratona que seja em trilha, então já temos que nos focar na tal resistência, como estávamos a falar da maratona, mas também a focar também no caso das subidas e no caso do próprio piso, que é um piso de trilha. E portanto, nós temos que saber exatamente qual é que é a prova que nós vamos participar, quais é que são as condições que ela tem, que é para nós depois treinarmos para essas características que tem essa prova. Agora, também há uma coisa que é o seguinte, não é pelo facto de nós estarmos a preparar-nos para uma maratona que nós só fazemos treinos longos. Não, também fazemos alguns treinos de subidas, podemos fazer treinos rápidos, treinos de tiros. Agora, o importante é o principal, ou seja, a maior parte dos treinos devem focar-se numa determinada característica ou algumas características. No entanto, nós não deixamos de fazer o resto, não deixamos de fazer, quando nós estamos a preparar-nos para provas rápidas, como os 5 km, não deixamos de fazer treinos leves, não deixamos de fazer treinos longos. No entanto, o foco principal será os treinos rápidos nesse caso, não é? E, portanto, é muito importante nós fazermos uma grande diversificação dos treinos. Existem grandes vantagens em nós fazermos um período específico em que nós treinamos para aquela prova específica. E uma delas é a melhoria da performance, porque nós, ao treinarmos para uma prova específica e fazermos treinos que tenham em conta as características dessa prova, nós vamos habituar o nosso corpo a correr nessas condições e, portanto, quando chegamos à prova, nós estamos completamente preparados para tudo o que nos vai aparecer pela frente. Claro que há sempre imponderáveis, mas a maior parte das coisas nós já vamos estar treinados e, portanto, será muito mais simples. Também em termos mentais, também vai ser muito positivo, porque imaginemos que nós temos uma prova de 5 km, depois queremos correr rápido, mas nós não treinarmos, fizermos treinos rápidos, então nós mentalmente não vamos estar com grande capacidade para nós fazermos depois uma prova rápida. Portanto, é muito importante em termos mentais nós fazermos isso, porque há uma habituação, há
uma certa confiança que nós vamos ter, que quando nós vimos uma subida enorme numa prova de montanha, para nós não vai ser grande problema. Claro, vai ser um problema, né? Mas não vai ser um problema tão grande, porque nós treinamos para aquele tipo de percurso. Portanto, em termos mentais, é extremamente importante. E também nos vai ajudar a reduzir a probabilidade de lesões, né? Porque nós, ao treinarmos para as condições que vamos encontrar numa prova, a prova pode ser bastante dura, mas nós, ao treinarmos para essas condições, nós vamos treinando as próprias articulações, os próprios músculos, todo o corpo vai ficar treinado para aquelas condições que vamos encontrar e, portanto, não vai ser uma coisa que o corpo vá sentir assim alguma diferença, vai estranhar o facto de estar a correr num determinado piso ou um determinado percurso. Portanto, é muito importante porque vai-nos ajudar a reduzir a probabilidade de termos lesões. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenha passado bem a mensagem que é importante nós prepararmos para a especificidade das provas em que nós vamos participar, e este princípio da especificidade é extremamente importante para quem queira ter performance. Existem outros princípios que são também importantes, mas este está muito focado em termos performance, porque nós vamos habituar o corpo para aquelas condições que nós vamos ter durante a prova, seja elas subidas, sejam a temperatura, seja o piso, seja o que for, ou a distância, seja quais forem as condições que nós vamos encontrar, nós vamos estar preparados porque treinamos para aquela prova específica que nós vamos participar. Portanto, subscrevam o canal aqui em baixo, ativem as notificações no sininho e deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Até à próxima, bons treinos!